a gente vai dar continuidade a ela, falando aí um pouquinho mais da palavra, relacionando com esses três conceitos que nós temos aqui, né? Que é casa, casa física, casa espiritual e casa pessoal. Se você tiver aí próximo a você uma Bíblia, eu peço que você abra em 1 Samuel 7, do 15 ao 17, e aí se você quiser pausar o vídeo para poder ler, você vai ver ali um exemplo de Samuel que saía para julgar e depois voltava para sua casa, que era sua casa física na época. Então tem pessoas que dizem, né, que ministério itinerante é só para jovens, porque viajar é cansativo demais. Mas na verdade você vê aí alguém com a idade bem avançada viajando e cumprindo esse chamado. É claro, né, que o cansaço com a idade ele é entendível. De fato acontece acontece de alguém que é mais velho ser um pouco cansar um pouco mais rápido do que um jovem, mas isso não precisa necessariamente ser um empecilho, né, para se exercer esse tipo de ministério. É claro que alguém que é mais velho vai ter um ritmo diferente de alguém que é mais jovem, mas é possível sim exercer o ministério itinerante mesmo sendo alguém mais velho. E eu falo essa questão do ritmo, né? Em que sentido? No sentido de número de viagens, enfim. Então, Samuel, ele teve longevidade. Então, como ministros itinerantes, a gente tem que prezar por esse tipo de qualidade também, a longevidade. Então, é importante a igreja local ajudar o itinerante com essa longevidade, né? Tem um exemplo do irmão Reagan, que ele passou mais do que 50 anos pregando e viajando muito, com 70 anos de idade. Ele viajava menos, só que viajava nessa idade, né? De 70. E o exemplo também de John Wesley, que viajava milhas de cavalo, com 83 anos de idade. Então, como isso é possível, cumprindo esse princípio, né, de valorizar a longevidade. E isso acontece de que forma? Com planejamento e programação. Na cultura brasileira, a gente meio que gosta de fazer meio que as coisas de imediato. Isso é bem comum na nossa cultura, né? O tal do de repente de Deus e desse imediatismo, dessa espontaneidade na agenda. Só que quando a gente fala de planejamento, algumas pessoas que acabam vivendo isso, elas se sentem pressionadas, enfim, porque querem deixar tudo líquido, sabe? Tudo de forma bem líquida. Mas planejamento é algo muito importante no ministério itinerante, principalmente nesse relacionamento entre igreja local e o ministro, ou de repente o intérprete e a organização. Sabe, tem pessoas que ainda usam de frases, né, como deixa o Espírito Santo fluir para poder se basear nesse tipo de crença de imediatismo. Só que ele vai fluir bem melhor se houver planejamento. A Bíblia fala lá em 1 Samuel 7,16 que havia um planejamento. Samuel ele fazia esse circuito de ano em ano. Então, geograficamente, havia um planejamento para que Samuel fizesse isso de ano em ano e da melhor forma possível. Então, às vezes, no ministério itinerante, a gente acha que é só sobre coisas espirituais, quando na verdade também existem coisas naturais que precisam ser feitas. E uma delas é o planejamento, porque o planejamento vai dar esse suporte. O exemplo do irmão Reagan, né, no mês de janeiro, ele já tinha um planejamento de ir para a Flórida, isso já estava de forma certa já. E ele já dizia, eu nem preciso orar por isso, porque ele já sabia, era algo de certeza, que já estava planejado, sabe? Então tem um tempo específico, que não tem sentido você necessariamente fazer eventos, sabe? São tempos que aquilo ali já é certo. Final de ano, você sabe que tem muitos eventos no fim de ano, principalmente muitas pessoas
acabam se programando para poder estar com a família por conta da virada, por conta do Natal. Então não tem sentido às vezes você jogar muitas coisas ali para o fim do ano, sabendo que você já tem aquilo que é de certeza e que vai ocupar muito tempo na sua agenda, entende? Então, é, então, por exemplo, o convite a itinerantes, né, ele, ele vai muito levar em conta essa questão desse planejamento da igreja, principalmente levar em conta esses tipos de eventos que já tem anualmente e que a igreja já faz. Por exemplo, o aniversário da igreja também, que é algo que acontece todo ano. Né? Então, por que deixar tudo para cima da hora, né? Para organizar o aniversário, organizar de repente uma cantata? Então, é necessário haver esse planejamento, entende? É, por exemplo, né, tem até aqui uma ilustração no nosso material que diz o seguinte: 15 de setembro é o aniversário da igreja. Aí o pessoal deixa para planejar isso em 15 de agosto, faltando um mês antes. E convida o ministro itinerante em cima desse momento, sabe? E muito provavelmente o novato, o itinerante que não tem muita atividade na agenda, né? Ele pode até dizer que vai orar, mas vai dar uma olhada na agenda dele, que está em branco, e vai aceitar, muito provavelmente. Mas aquele que está há mais tempo e já tem o costume de ter uma agenda cheia e é muito disputado, aceitar um convite desses vai ser algo bem difícil. Por quê? Porque ele não foi avisado com antecedência. Então é muito bom se planejar, é muito sábio. Há uma economia, inclusive, na compra de passagens, quando elas são compradas com antecedência, sabe? Então, se a gente quer o melhor para o itinerante da igreja local, e se o itinerante também quer o melhor no quesito na economia, planejamento, então é necessário sim ter esse cuidado, ter essa atenção. E em comparação com outros povos, né, o povo brasileiro, ele valoriza muito mais esse kairos, né, esses de repente, porque os de repente bagunçam a agenda, né, digamos assim, bagunçam entre aspas, mas é importante também a gente valorizar o Cronos, né? Esse tempo que está mais ligado a esse planejamento. E Deus trabalha com esses dois tempos, até porque nós vivemos nesses dois tempos, né? Então, se Ele trabalha conosco, Ele vai respeitar também isso nesse sentido, sabe? A gente prepara o terreno com planejamento e se o Kairos de Deus vir, Ele vai encontrar um chão para aquilo, entende? Então, precisamos dos de repentes, sim, mas isso não é a única coisa no ministério. Então, pode acontecer, por exemplo, de um ministro itinerante estar pregando ali próximo daquela igreja local e numa tarde que ele está disponível, é, ele vai para essa igreja, né? Nesse de repente que surgiu nele. Mas antes é importante conversar com o líder que o convidou e analisar o cronograma do ministro, sabe? No caso, você, como itinerante, sabe? E é interessante que você também não se puxe demais, sabe? Não se estique demais, porque senão pode ser que você entregue para aquela igreja que te convidou só o bagaço. E aí não é legal, né? A gente está entregando só o bagaço. É importante você ter um tempo também de descanso e não se permitir ser sugado, até dizer não muitas vezes, se necessário. Então, se a igreja local ela não tiver essa convicção, essa ideia de proteger você nesse sentido, é bom que você imponha, né, no caso, essas condições, já deixe isso claro, esses combinados, antes mesmo da viagem acontecer, se possível. Mas se eles já tiverem esse cuidado, então não tem por que você falar, apenas siga o fluxo, certo? Beleza. E não seja, mais uma vez, né, reforçando isso, não seja movido por ofertas, sabe? É interessante que você seja movido pelo Espírito Santo e não por ofertas, sabe? Porque às vezes pode surgir, inclusive, de oportunidades assim surgirem e o pessoal tentar lhe comprar, assim, entre aspas, por conta de uma oferta gorda, enfim. E não é por aí.
Porque se nós nos comportarmos assim, a gente vai estar se comportando como aquele servo do profeta Eliseu, o Geazi. E a gente sabe o que aconteceu com ele, né? A descrição, se eu não me engano, está lá no livro de Reis, se você quiser dar uma olhada. E ele acabou ficando doente. Então, para que você evite esses tipos de consequências negativas na sua vida como itinerante, evite essa cobiça tomar conta do seu coração, sabe? Se possível, corra dela, né? Fuja da tentação, ok? Então, é importante você, como itinerante, se perguntar, inclusive quando você estiver fazendo as interpretações, porque a gente já viu que existe uma diferença entre interpretar e traduzir. E quando passa para o viés da interpretação, você pode correr o risco de encher muita linguiça. Então, é, é isso mesmo. Então, se pergunte, será que eu não estou enchendo linguiça com essa interpretação ou com esse convite que eu recebi? Será que eu vou dar o meu melhor nessa igreja que me convidou ou nessa oportunidade de interpretar? Então, tem que se fazer essas perguntas, por mais que sejam perguntas às vezes difíceis, mas elas são necessárias para poder, de fato, te proteger mesmo, fazer com que você ande num local, num ambiente de segurança, tá ok? Talvez exista até uma tentação, né, como eu falei, né, nessa questão do dinheiro. Eu tenho um exemplo aqui que eu gostaria de trazer, de um exemplo de alguém, né, que é casado, recebe a ligação da esposa dizendo que precisa de R$ 300. E aí o itinerante deve orar a Deus para ser guiado pelo Espírito Santo e perguntar, né, e aí, Senhor, esse convite que surgiu é uma provisão ou é uma conveniência, sabe? Então, é interessante você entender essa dinâmica, sabe? A igreja que convidou você e gastou dinheiro para trazer você tem que, obrigatoriamente, né, digamos assim, tem um dever de te proteger, né? Não é que ele vai dizer para você, não tem que ir, não, mas tem que haver essa conversa, né? Tem que haver esse pensamento para o melhor, para que o melhor aconteça, a melhor decisão aconteça. Então, para você eu deixo essa orientação, entenda os seus limites e ouça o Espírito Santo. Tem um livro que eu gostaria de indicar para você, que é o livro Como Ser Dirigido pelo Espírito Santo, de Kenneth Hagin. Eu vou até colocar aqui para você dar uma olhada na capa dele. Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. É muito bom esse livro. Foi um dos primeiros livros que eu li desse homem de Deus. Eu considero ele um discipulador meu. E eu aconselho você a ler ele. Inclusive, ó, ele é uma indicação do próprio Luciano Subirá, tá vendo? E é um livro maravilhoso. Esse irmão Hagin, né, o Kenneth Erin Hagin, ele é o fundador do Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil. E é um grande homem de Deus, eu admiro demais ele. Certo? Então é uma boa indicação aí para você, tá ok? Beleza, então continuando aqui, é interessante que você, como ministro itinerante, entenda qual é o propósito, né, de você servir nesse ministério. E o seu maior propósito é lavar os pés da igreja local. E eu falo igreja local, eu falo tanto a sua quanto a que você está indo servir. E primeiramente a sua, né? Porque se você não lava os pés da sua igreja local, digamos assim, servindo ela como seu melhor, fica contraditório, né? Você inclusive servir outras. Então toda igreja local tem partes que o pastor não vai alcançar. Por isso que nós, como itinerantes, né, e o grupo de itinerantes missionários que estarão com você vai estar interpretando eles, você vai viajar para servir e não necessariamente buscar ser servido. Pode acontecer sim de você ser servido, e amém se isso acontecer, mas o seu foco tem que ser em servir, certo? Então, é bom você até se perguntar quando você receber esses convites enquanto você estiver lá, né? Aceitando esse convite tal, nesse dia tal, eu vou lavar os pés da igreja local com excelência. E às vezes vai ser bom dizer para o pastor, né, que te convidou, pastor, vamos deixar para uma próxima, porque
eu preciso lavar os pés dessa igreja que eu estou servindo agora aqui, desses missionários que estão aqui comigo, sabe? Então, inclusive, se você estiver em grupo, a recomendação que eu tenho para te dar é que você procure os seus superiores, né? As pessoas que estão acima de você, que estão responsáveis por você. Para qualquer convite que você receber, até aquele convite, ei, vamos ali na casa de fulano aqui, pertinho, sabe? É importante que você se comunique com esse líder para que ele, né, possa te autorizar, possa estar ciente que você vai estar lá, sabe? Então, se for, por exemplo, um evangelismo mais liberado, né, por exemplo, de ruas, e todo mundo já sabe que todo mundo está naquela região e alguém te chamar para você ir ali e tal, é importante que você nunca vá sozinho, nunca deixe o americano ir sozinho, você sempre esteja acompanhando ele, né? E todo mundo já está ciente que aquela região já é alcançada pelo grupo inteiro, aí tudo bem, você tem essa liberdade maior, mas se for, por exemplo, algo mais engessado, né? Todo mundo, como grupo, está indo para um lugar, né? E alguém te chama para você ir para outro lugar, aí você tem que realmente entrar em contato com esses seus líderes, esses seus superiores, para eles estarem autorizando, né, você chegar e dizer, olha, eu recebi um convite para ir ali, eu tenho no meu coração, sinto paz de ir e tal, né, não chegando dizendo, ei, vou ali, né, como se você mesmo decidisse pelo convite. Não, você tem que esperar que eles decidam por você, você vai expressar, né, aquilo que está em seu coração também, em dizer que você tem um desejo de ir e tal. E se você não tiver o desejo de ir, também fale, olha, eu recebi o convite, mas eu não estou sentindo de ir não, né? Tô assim, não estou em paz não com esse convite. E aí você expõe isso também porque ele vai dar um parecer, né? E aí, segundo esse parecer, você vai ou não, porque às vezes pode ser só uma emoção sua ou simplesmente o Espírito Santo de Deus te direcionando. Não vá. Entende? Você precisa discernir isso. Como você consegue isso? Aprendendo a ser dirigido pelo Espírito Santo. Por isso que eu aconselho você a ler esse livro, ou ler sobre esses conteúdos, ou até me perguntar, que eu tenho algumas indicações de vídeo também, para que você aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. Ok? É muito importante. Então, é interessante como itinerante você entender. Eu não preciso estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque eu não sou o Messias, eu não sou o Espírito Santo, e eu sou feito de carne e osso, né? Então, eu preciso entender os meus limites para esses de repentes, ok? Então, a igreja local recebe muito melhor itinerante quando há planejamento. Então veja isso, como a gente já viu aí desde o início dessa aula de hoje, o exemplo de Samuel. E o propósito de um evento, seja ele evangelístico, seja ele também profissional, caso você esteja interpretando para alguma empresa, um evento de qualidade com foco, ele é melhor do que é, encher linguiça, entende? Então, o melhor propósito do evento é ter foco e não ficar enchendo linguiça. Por quê? Porque isso suga até de você, que como intérprete, como ministro itinerante, está lá para poder dar o seu melhor. Né? Isso acaba com a longevidade do ministro. Então é importante ter um ritmo saudável. Cuidado com esses bem pertinho, como eu já falei antes, né? E é interessante você dosar e discernir bem sobre esses convites, certo? Aprenda a dizer não, certo? Na cultura brasileira, a gente tem muito de querer agradar, né? Inclusive por conta da criação que tivemos, algumas pessoas, não vou dizer todas, né, para não generalizar, mas algumas tiveram a criação de que quando era crianças ela não tinha querer, né? Não tinha voz, os pais não ouviam ela, enfim. É importante você meio que se posicionar mesmo, se for necessário dizer não, e quebrar com esse ciclo que vem se estendendo desde a infância, certo? Então é muito importante você dizer não. Que eu gostaria de dizer para você que salvam sua vida na hora de dizer não. A primeira frase, você pode anotar aí, vou pensar com calma e respondo para você depois, tá? Então, essa é a primeira frase. Se você quiser anotar, anota aí. Então, vou pensar com calma
e respondo para você depois, tá? Ok. Então, a explicação dessa frase é a seguinte: é normal que pessoas insistentes façam você pensar que a resposta tem que ser para agora, mas isso quase nunca é verdade. Lembre-se, se estão pedindo um favor, é justo que você tenha tempo para decidir com calma. Esse é o primeiro ponto, tá ok? A segunda frase é a seguinte: eu agradeço, eu agradeço demais o convite, mas vou passar dessa vez. Certo? Então essa é a nossa segunda frase, vou repetir. Agradeço muito o convite, mas vou passar dessa vez. É interessante a gente estar parando aqui, né, para explicar e dar algumas frases dessas para você, mas por incrível que pareça, muita gente tem dificuldade de dizer não e a gente precisa aprender isso. Então já vá praticando no seu dia a dia, certo? É importantíssimo. E a explicação dessa frase, né? Muita gente tem medo de dizer não e parece ingrato ou rude. Quando você agradece o convite antes de negar, é mais fácil passar uma imagem de boa educação. E o, entre aspas, dessa vez, ajuda a suavizar o impacto, ok? Beleza. A nossa terceira frase é a seguinte, pode anotar aí. Para mim fica difícil fazer como você está pedindo, mas que tal se... Pronto, então essa é a nossa terceira frase. Então vou repetir. Para mim, fica difícil fazer como você está pedindo. Mas que tal se... Ok? Então você pode anotar essa frase aí, que ela também te ajuda a conseguir dizer não de uma forma mais fácil. A explicação dessa frase é a seguinte. Essa frase é básica para negociar um pedido. Afinal, se estamos falando de um favor, você não é obrigado a fazer exatamente como a pessoa quer. Não pode, na segunda, converse para ser na quarta. Não pode fazer de X jeito, converse para ser de Y jeito, entende? Então você vai meio que negociar, isso é importante também. Ok? A quarta frase é a seguinte: eu não consigo te ajudar dessa vez, mas é possível que a fulana consiga. Certo? Então, essa é a nossa quarta frase, eu vou repetir. Eu não consigo te ajudar dessa vez, mas é possível que a fulana consiga. E essa é uma das formas mais fáceis de dizer não. Por quê? Porque você vai não deixar a pessoa na mão, entende? Você não vai deixar a pessoa de mãos vazias. Você indica alguém e sugere um próximo passo. Algo que é importante é, se você acha o pedido injusto, não faça essa sacanagem com o próximo. Então, fale o que você pensa e corrija o pedido, tá ok? Então, veja que são dicas valiosíssimas e que, se a gente pôr em prática, a gente vai conseguir sim dizer não, tá ok? Então, falar de algumas questões, a gente já vem falando, né, um pouco dessas questões, questões éticas, né? Então a gente vai dar uma aprofundada sobre isso aí agora. E uma delas é a seguinte, que se alguém convidou você, é importante que essa pessoa que quer fazer esse convite para você converse com o seu líder, né? Ou a pessoa que está ali responsável por você, certo? Como eu já falei antes, mas eu quero frisar isso, porque é interessante ter, né, esse cuidado, até por conta da programação com você e dos descansos, tempos de descanso que você precisa ter para você poder entregar o seu melhor, para não chegar lá ofegante, dando bagaço, como eu já falei, e não, isso não é interessante, ok? Então, até, por exemplo, se você for pregar, né, ou se você for interpretar alguém, e assim, tem algumas interpretações que, pelo menos na maioria, né, que eu já fiz, os americanos eles não costumam gritar tanto, né, como alguns pregadores brasileiros. Então, a gente já viu sobre isso, né, sobre interpretação e tradução. Quando você interpreta, você meio que vai mimetizar, você vai imitar, assim, entre aspas, só que com a sua personalidade, com o seu jeito, mas sempre puxando um pouquinho para que você faça
bem parecido, ou se não posso dizer até igual ao que o americano, ou a pessoa que está falando, ela faz, certo? Então, por exemplo, o americano tá lá, todo calminho, tá? Okay, guys, tonight we are going to speak about the shepherd of our soul. Aí você diz, ok, pessoal, hoje à noite nós vamos falar sobre o pastor da nossa igreja, das nossas almas. Entende? Então, a pessoa tá toda calminha e você tá gritando, você tá fervoroso. Veja a disparidade, entende? Então, é interessante você se ligar nisso aí, certo? Para não estar cometendo erros. E também nem o contrário, né? O pregador tá lá, todo avivado. Ok, tonight we are going to break some cows. Né? Todo avivado e você, ok, hoje à noite nós vamos falar sobre quebra de alguns protocolos. Hoje nós vamos quebrar alguns protocolos. Entende? Então, não faz muito sentido. Você tem que estar acompanhando essa energia, sabe? Essa mesma linha que a pessoa que prega, a pessoa que está lá falando, está seguindo, ok? Não haver essa disparidade, tá ok? Para não haver esse problema. Então é importante também o itinerante, né, perceber o ambiente. Então, essa igreja daqui, ela é uma igreja de pregação mais fervorosa ou uma igreja de pregação mais calma? Porque tem igrejas que estranham, né? Dependendo do local, e é bom que você, se possível, até converse isso com o americano, né? Antes, para ele estar ciente disso, mas deixa ele livre, né? Porque eu creio que ele também, sendo homem ou mulher de Deus, é guiado pelo Espírito, né? Então, mas é importante você discernir isso, até se for o caso de você receber convite para pregar, porque pode acontecer também. Um conselho que nós temos aqui, né, inclusive essa parte aqui ela é voltada também para essa parte de conselhos, é importante você dar uma equilibrada, sabe? No alimento que você dá para essas ovelhas dessa outra igreja que você está indo servir. Sabe? Então, tem igrejas com muita pregação de proclamação, que é essa pregação mais fervorosa. Então, é interessante, né, que essa igreja, isso aqui eu estou falando para a igreja mesmo, né, que não para você como itinerante, mas para a igreja mesmo que te recebe. Ela coloque também pessoas mais calmas, né, e o contrário também, a igreja que tem pregação mais calma, que ela também coloque pregadores mais fervorosos para poder equilibrar, certo? Então, é interessante, inclusive para você, como itinerante, agora o conselho vai direto para você, se possível, dar uma equilibrada, né? Se for o caso de você fazer uma pregação, ser convidado para pregar, você não ficar o tempo todo gritando, ou nem o tempo todo calmo demais, mas sentir que existe um momento, né, em que a pregação ela vai ficar fervorosa e existem momentos em que a pregação fica mais calma. É igual uma canção. Você percebe que tem canções que elas têm um momento, o ápice, né, aquele momento, aquele pico. Pronto, é naquele momento em que o fervor acontece. Até para canções mais calmas, por incrível que pareça. Tem um momento do ápice, aquele momento que você diz, poxa, essa música é toda boa, mas aquele momento, sabe, então, numa pregação também é dessa forma, tá ok? Então, a gente vai falar na próxima aula alguns conselhos a mais específicos para o ministério profético e outros para o ministério do mestre. Só adiantando, né? O ministério profético, ele tem como função no corpo de Cristo, aí aquele que aponta, né, que eu já falei aqui da questão dos dedos, ele vem para a profecia, na verdade ela vem para edificar, consolar ou exortar. E o mestre é aquele que ensina a palavra, né? Então são os professores da Escola Bíblica Dominical, por exemplo, estou dando apenas exemplos, viu? Mas pode ser também um professor de um centro de treinamento bíblico,
sabe? Todos eles fluem bastante na unção do mestre, né? E o ministério, ele do profeta e o ministério do mestre são ministérios específicos para pessoas específicas, e é interessante a gente dar esses conselhos também para esse tipo de ministério, ok? Então, beleza. Eu, particularmente, fluo nos dois, tanto no do profeta quanto no do mestre, né? Mas, então você vai ouvir algumas histórias também, enquanto a gente tiver nessa aula, de vivências que eu tive, né? E, enfim, que vão contribuir com a sua vida. Então, é interessante porque a gente até transmite isso quando a gente está interpretando, né? Porque quando normalmente alguém vem para eu interpretar, sai muito nessa veia do ensino, quando eu interpreto, né? Não que eu deturpe aquilo que a pessoa fala, mas parece que é um professor mesmo ensinando, entende? Se você for pegar, porque é assim que eu fluo normalmente, ok? E é isso, basicamente, na nossa aula de hoje. Espero que você tenha aprendido, e grande abraço, e eu desejo para você uma ótima semana. Valeu!